Bom dia, crianças, tudo bem? Que bom que todos estão aqui para participar da aula. Eu vou iniciar com uma oração, então todo mundo de olho fechado, em respeito a Deus. O que a gente fala mesmo no final da oração, que faz tempo que eu não pergunto? Amém. E o que quer dizer amém? Eu concordo. Então a gente tem que prestar atenção na oração do nosso amiguinho, no caso da tia, para poder concordar no final, né? Afinal de contas, a gente tem que concordar com aquilo que está certo. E para saber se está certo ou não, a gente tem que prestar atenção, certo? Então, todo mundo de olho fechado. Pai amado, Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu e permitir que hoje, mesmo à distância, possamos estar reunidos aqui para aprender mais uma porção da Tua palavra. Que o Senhor possa ficar com cada criança, com cada família aqui representada. Fica com o Davizinho, que ele possa continuar crescendo bem, com saúde. Fica também com os pedidos que foram feitos com a Flaviana e a sua mãe, que não estão muito bem, com a dona Vilma. Agradecemos pelos aniversariantes da semana, como Stefano e a Isa, que eles possam continuar crescendo na tua graça, no teu conhecimento. Fica com essa aula, que tudo que venha a ser falado aqui venha a ser para a tua honra e para a tua glória, e que nós possamos praticar no nosso dia a dia. Isso eu te peço e agradeço em nome do teu filho amado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora eu passo a palavra para a tia Sara, né, tia Sara? Vamos lá. Bom dia, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula de hoje, como sempre, nossa novela, muito polêmica, minhas aulas. Mas é um tema muito interessante, que muitas pessoas se perguntam até hoje. Várias culturas discutem sobre isso. Quem sabe me dizer o que pode ser? Ninguém? Vamos lá, ó, vou dar uma dica. A gente estava na nossa história aqui contando, no credo. A última lição foi que Jesus voltou para os céus e ele fez uma promessa. Quem me lembra qual era essa promessa? Alguém que estudou a lição, Que ele voltaria. Hein? Que ele voltaria. E ele voltaria com o quê? Com Deus. Deus, mais ou menos. E ele prepararia o que pra gente? O céu, que ele levaria a gente lá pro céu, prepararia um lugar pra gente ficar lá durante um tempo. Bem, Ana. Então ele prepararia um lugar pra gente poder ficar no céu. Mas aí que está a minha grande pergunta. Como a gente vai pra lá? Só quando ele voltar? Só quando ele voltar. Que não tem como a gente ir lá. Não tem como, só quando ele voltar. E quando a gente morre? O que acontece? Como vivem? Como se comportam? Para onde vão as pessoas que morrem? Vamos descobrir hoje na nossa aula. Coisa linda, vocês não acham? Então vamos lá. Começando nossa aula, Jesus ele fez essa promessa para as pessoas que não só Jesus, mas tipo toda a Bíblia ela vem falando disso, que Deus ele tem guardado para os seus filhos a salvação, ou seja, aqueles que morrem não perecem, mas vão para a glória de Deus, junto com Jesus, aqueles que acreditam que Jesus é o único suficiente Salvador. Então essas pessoas elas não vão morrer para sempre. Elas vão ver a glória de Deus, elas vão viver junto a Deus e junto a Jesus no céu, que é um lugar que ele preparou para a gente. E as pessoas que não acreditam, o que acontece com elas? Deus disse que preparou um lugar também. Deus disse que preparou um lugar também para os pecadores, aqueles que não acreditam em Jesus e que fazem as coisas que não agradam a Deus. Esse lugar que ele preparou é como se fosse um castigo eterno, porque lá também vai estar Satanás, que foi expulso do céu porque ele tramou contra Deus. Ele queria ser igual a Deus e por isso ele começou a fazer coisas erradas
e Deus expulsou ele do céu. E aí aconteceu tudo que a gente já sabe, já conhece nessa história. E lá, muita gente fala assim, o inferno, ele vai ser o reinado de Satanás. Não é nada disso. O reinado de Satanás é agora, é aqui na Terra, onde ele está livre para fazer o que ele quiser fazer. Quando Jesus voltar, o inferno vai ser um lugar de castigo para Satanás, onde ele vai ser castigado por tudo que ele fez até aqui. Hoje, uma história que eu quero... Uma história não. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês. Vocês viram na semana inteira uma notícia que se espalhou, que foi da morte de um super-herói, certo? Viram, né? Foi Pantera Negra, muito triste. Eu nunca assisti o filme, mas é triste. Os meninos aqui provavelmente já assistiram, certo, meninos? Sim. Já assistiram o filme. Pantera Negra era um herói. E o personagem, a pessoa que interpretava ele, que era um ator, Chadwick Boseman, não sei falar muito bem o nome dele, mas acredito que seja assim. Você acertou o nome dele mesmo. Acertei. Ele acabou perdendo uma luta aqui e acabou morrendo. E vocês lembram uma promessa? Eu vou usar ele como exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vocês viram ele aqui nos filmes, que ele lutava, tava saudável no filme, né? Parecia saudável, tava com porte, todo fortão, todo super-herói, certo? Sim. Ele estava como... Pode tirar o mudo se vocês quiserem falar, tá, gente? Ele tava com porte, todo atlético, todo fortão, super-herói, aquela coisa assim que você olha e fala, gente, a pessoa é forte. E por causa do câncer, o corpo dele foi emagrecendo. Não sei se vocês chegaram a ver alguma foto, tem muita gente que chega a ver algum vídeo, alguma foto, porque gosta dele. E ele ficou super magrinho, nem parecia ele direito, ficou muito magro. Isso acontece por causa do câncer. O câncer, ele vai tirando a sua vida aos poucos. É como se fosse o pecado. O pecado, ele vai sugando a nossa vida. Ele vai tirando aquilo que Deus colocou de melhor na gente e ele vai tirando isso. E a gente vai enfraquecendo, vai se perdendo de Deus, perdendo a nossa vida. E quando a gente morre por causa do pecado, nós ficamos afastados de Deus. Tem um precipício enorme, porque a gente não tem mais a ligação com ele. Não que isso aconteça com as pessoas que tenham câncer, tá, gente? Porque se vocês não sabem, o Chadwick, ele era cristão. Então ele acreditava em Deus. Ele acreditava que Jesus era o único sem salvador dele. Ele era da igreja E ele batista, morreu tia acreditando Sara. nisso. Ele era da igreja batista, gente. E ele morreu acreditando nisso. Ou seja, vocês acham que ele foi afastado de Deus na morte dele? Não, né? Lembra que eu falei quando a gente morre em pecado, que a gente não acredita em Jesus? Quando a gente morre acreditando em Jesus, nós temos uma ponte. Jesus, ele faz essa ligação de nós com Deus. Então, nós podemos chegar ao céu através de Jesus, da morte dele, que redimiu todos os nossos pecados. Então, nós acreditamos que quando a gente morre, a gente fica esperando até a volta de Jesus. E quando ele voltar, nós vamos ser ressuscitados, assim como Jesus foi. Todo mundo. A gente vai ver vocês daqui 1000 anos, vão ver a tia Sara, vão ver Moisés subiu aos céus. A gente vai ver Abraão, Isaac, Jacó, a gente vai ver todo mundo lá ressuscitando, voltando à vida. A gente que, ó, a gente vai ver Paulo, olha que legal, gente, a gente vai ver Paulo, vai ver eles ressuscitando. E o melhor, um corpo renovado e um corpo saudável. Lembra que eu falei que o câncer do Chadwick deixou ele bem magrinho? Pensa ele voltar
com todo aquele porte do Pantera Negra. Todo fortão, todo saudável. Lindo, né? Vai ser assim que a gente vai ficar Na quando nossa Jesus melhor voltar. forma, né, tia Sara? Na nossa melhor forma, tia. Sem doença, sem machucado, sem nada que nos cheio de vida, gente. Não vai ser tipo, é zumbi, morto-vivo, voltou à vida, tá morto. Não, a gente vai voltar vivo, cheio de vida. Sem nada que mostre que a gente está doente, machucado. Nadia, 0 bala, lindo, ó. Maravilhoso. Tá bom, gente? E era isso que eu queria deixar para vocês. A morte não é o fim. Para aqueles que acreditam em Deus e acreditam que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Que Ele morreu por nós para nos livrar de todos os pecados. Aqueles que acreditam nisso têm a promessa da vida eterna, que é o céu. Quando Jesus voltar, os portões do céu vão se abrir e todos que acreditaram nele vão entrar no céu com ele e continuar vivendo para sempre, a eternidade, ao lado de Deus. Já aquelas pessoas que não acreditam, que fazem tudo que desagrada a Deus, tudo que a Bíblia nos fala que é errado, infelizmente aquelas pessoas, elas vão morrer eternamente. Mesmo quando Jesus voltar, elas vão estar separadas de Deus. E por causa desse abismo que elas formaram entre Deus e elas mesmas, elas nunca vão poder chegar aos céus. Elas vão ver tudo o que está acontecendo, mas elas nunca vão poder chegar até o céu. Porque o tempo delas já foi. E é por isso que a gente corre contra o tempo, levando o evangelho para as pessoas. Por isso que a gente fala tantas vezes de Jesus, da vida dele, para que vocês possam conhecê-lo. Não só vocês, mas as pessoas do mundo. Aquelas que estão nascendo agora, as que já nasceram, até os vovôs que têm bastante tempo aqui na Terra, para que as pessoas que não conheçam possam conhecê-lo. E assim elas possam usufruir da vida eterna, usufruir da alegria verdadeira, que é a vida com Deus. Tá bom? Tia Karine, a parte do nosso credo tá com a senhora hoje? Ah, que delícia! Aí, gente, nosso credo. A parte de hoje é: de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos? Lembra que Jesus subiu aos céus? Do meio das nuvens? Ele vai voltar do mesmo jeito. Quando for a hora que Deus preparou, que ninguém sabe, só Deus sabe essa hora. Quando for essa hora que Deus preparou, ele vai falar para Jesus assim: filho, chegou a hora. Vai buscar todos aqueles que você morreu. Todos os meus filhos, todos os meus amados. Vai buscá-los. E então os céus vão se abrir e dos céus vai descer Jesus. Nisso, todas as pessoas do mundo, pensa, o mundo inteiro vai ver isso. Não vai escapar de nenhuma pessoa. Todo mundo vai saber que essa é a hora e que ele chegou. E aí vai ser o julgamento dos nossos pecados, de tudo que foi feito aqui na terra, de toda a nossa colheita, se a gente trabalhou no nome de Jesus e tudo que a gente fez. Tá bom, gente? Tia Karine, algo a declarar? Não, tia, tudo certíssimo e que nós possamos praticar isso no nosso dia a dia, para falar para as pessoas que ainda não conhecem Jesus sobre o amor dele e sobre que um dia a gente vai estar com ele no céu. Vamos todo mundo Gente, falar junto? Ok, tia. Então tá, então eu vou contar até 3. Será que a gente consegue falar junto? Vamos lá, se uns começarem pra trás, vamos ver com esse delay do Zoom, né? Vai indo. Vai, só vai no embalo. Vamos lá. 1, 2, 3. De onde há para de julgar os vivos e os mortos. Tá bom, vai ficar lindo isso gravado, gente. Eu tô até vendo. De onde é delay do Zoom, viu? Esse delay do Zoom, viu? De onde é de vir para julgar os vivos e os mortos. Que na aula passada a gente viu que ele subiu aos céus e está sentado. Como é que é mesmo? Quem lembra? Subiu aos céus e está sentado
A A direita do destra de pai. Deus. A destra de Isso, à Deus. direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E aí ele está lá, então ele vai vir. Então a promessa é que um dia ele vai vir nos buscar. E aí será um dia lindo, certo? Vai, A gente pode maravilhoso. encerrar já, tia? Pode, alguém tem alguma pergunta, gente? Rapidinho? Não, tudo está bem esclarecido. Muito boa a sua aula. Gostaria que eu consegui passar para vocês, porque é uma aula difícil de falar. Ainda mais porque muitas culturas acreditam de várias maneiras nessa vida após a morte. Mas bom que vocês entenderam. Ô, tia, Oi. lá na minha escola adventista, os adventistas não acreditam que assim que a gente morre, a gente já vai para o céu. Eles acreditam que só quando Deus juntar que todo mundo vai para o céu. Que todo mundo que aceitou a Deus vai para o céu. Meio difícil. Peraí, gente, que a gente já vai discutir essa parte aí. Vamos só encerrar para poder finalizar aqui nossa aula. Eu vou pedir para Rosa. Rosa, você pode encerrar a aula para a gente, fazendo uma oração, por favor? Então, tá bom. Posso? Então, por favor, Rosa. Querida Deus, dia, peço, Senhor, a cada um que está aqui, que tudo fique bem, que o coronavírus vá embora logo, Senhor. Jesus, amém. Então, ótima Amém. semana para vocês. Boa aula. Te amo a vocês. Tchau! Bom domingo para vocês.